Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Olá a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast tributário de Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon, sou sócio tributário do escritório e hoje eu tenho o prazer de estar aqui comigo para discutir o tema de subvenções, meus sócios Fernanda Safreire e Daniel Peixoto. Olá, pessoal. Tudo bom, André? Tudo bom, Daniel? Prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, Fernando. Olá, André. Prazer estar aqui com vocês para debater mais esse tema. Saudações a todos os ouvintes. Pessoal, olhando aqui para as discussões de subvenção, né, o que me chamou a atenção no primeiro momento? A gente teve a consolidação, né, ou pelo menos uma discussão embrionária, que foi antes da alteração da Lei Complementar 160, que definiu ali os benefícios de ICMS como sendo subvenções para investimento. Nós tivemos a análise do STJ com relação ao benefício de crédito presumido no ERESP 1.517.492. Nós tivemos o STF analisando a matéria também sobre o prisma de crédito presumido, de ICMS, e agora nós tivemos recentemente a afetação em recurso repetitivo do caso analisando os demais benefícios fiscais que não os créditos presumidos, né? A redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade. Eu estou falando do RESP 1.945.110 e 1.987.158. Daniel, olhando para as alterações legislativas e olhando para essa análise, né, tanto do STJ quanto do STF, no prisma de crédito presumido, e agora pelo STJ, no prisma dos demais benefícios fiscais, como é que você vê as discussões? Você acha que a gente está tendo uma reanálise da matéria? Você acha que essas discussões agora elas tendem a se consolidar da forma como já havia sido indicado pelo STJ? Como você vê essas discussões atualmente? Curioso, né, André, esse ponto, porque está tendo toda uma movimentação e dúvidas com relação a esse tema, né, e de fato o STJ, em novembro de 2017, quando analisou o tema, ele vinha ali num contexto de divergência entre as duas turmas, mas nos embargos de divergência, que é um julgamento de seção, ele foi muito assertivo em dizer que os incentivos fiscais consistentes em créditos presumidos de ICMS não fazem parte da base de cálculo do imposto sobre a renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Essencialmente, a tese se baseou no conceito de pacto federativo. Se por um lado os estados, no exercício da sua competência tributária, resolvem subvencionar um determinado empreendimento mediante incentivo fiscal, não poderia a União, enquanto outro ente federativo, retirar parcela dessa subvenção via tributação. Então, isso envolveria ali realmente um desarranjo no Pacto Federativo, tal como estabelecido constitucionalmente. Esse assunto, ele vem sendo mantido com muita consistência desde então, por ambas as turmas, pelo STJ, e a gente não percebe que tenha havido mudança de entendimento. Na verdade, o que a gente tem é uma sinalização do próprio Supremo Tribunal Federal, no tema 957, no sentido de que a Corte não iria analisar esse tema, que, enfim, ficou definido efetivamente que seria uma matéria de competência do STJ, e o STJ, no exercício dessa competência, vem reiterando esse entendimento. Mas se coloca em dúvida se esse julgamento do tema 1182, que são esses dois recursos especiais que você comentou, André, se eles envolverão uma discussão ampla de todos os incentivos fiscais, inclusive crédito presumido. E a resposta é não deveria, porque a própria ementa da afetação, ela reside, e o despacho, a decisão de afetação dada pelo plenário, foi justamente no sentido de que eles vão definir se é possível excluir os demais incentivos fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CS, e entre parênteses indicam se é possível a extensão do entendimento já afirmado, naquele ERESP de 2017, sobre crédito presumido aos demais incentivos. Então, assim, nosso entendimento é que o entendimento sobre crédito presumido não está em revisão, que ele é premissa para o julgamento que está pautado para o dia 26/4.
Então, não estará em discussão o tratamento dos créditos presumidos, mas se os demais estarão sujeitos ao mesmo tratamento. Obrigado, Daniel. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a discussão é a questão do reflexo político também, né? Por que isso? Porque foi noticiado que o ministro Fernando Haddad, ele pretende alterar a legislação para eventualmente tributar as subvenções, né, de ICMS. Fernanda, você acha que essa alteração ela viria por meio de qual veículo e como que você verifica eventuais reflexos dessa alteração no entendimento que o STJ ou mesmo o STF estão caminhando para decidirem aqui com relação a essa matéria? André, ótima pergunta. Da forma como foi apresentado pelo governo, e desde que ele queira, né, que isso seja implementado num curto prazo, é bem provável que seja proposta uma medida provisória, né, para discutir a matéria. Existe uma discussão se esse tema, né, do artigo 30, por ter sido trazido por lei complementar, deveria também vir a ser alterado por lei complementar, né, ou se uma lei ordinária já seria suficiente aqui para dispor sobre a matéria, né. Mas um ponto importante dessa discussão é que o que nós estamos verificando agora, né, com essa posição do governo, parece que é um retrocesso daquilo que foi decidido no Congresso, né? Lembrando que a Lei Complementar 160, quando ela foi objeto de votação, né, e foi decidido o seu teor, a gente teve ali um veto presidencial em relação a esse dispositivo em específico. E esse veto presidencial, ele foi derrubado, né? O que demonstra que a intenção do legislativo, né, sempre foi a manutenção desse modelo de tributação ou não tributação pelo imposto de renda dos benefícios fiscais de ICMS. Acho que um outro ponto importante que a gente precisa lembrar é quando a gente fala desse tema de subvenção, é que na contramão de toda essa posição que está sendo trazida pelo governo, a gente tem o próprio STJ já se posicionando, pelo menos no que se refere ao crédito presumido, isso já foi feito, de forma favorável aos contribuintes, né? E a gente também tem o STF ali, em relação a esse tema do imposto de renda, já tendo se manifestado no sentido que não ia analisar essa matéria no âmbito constitucional, porque ela não tinha uma afetação constitucional ali. Então você vê que no final do dia a gente só vai gerar, né, e caso seja editado uma norma nesse sentido, um aumento do contencioso, né, e do litígio, o que deveria não deveria ser buscado pelo governo federal nesse momento, né? Tem um ponto interessante aqui para comentar, Fernando e André, que as discussões correm em paralelo, né? Pensando aqui que ao mesmo tempo em que o STJ, né, proferiu esse entendimento em 2017, foi editada a Lei Complementar 160, né? Mas com argumentos diferentes que podem levar ao mesmo resultado em algumas situações. Então, se a gente pensar aqui do ponto de vista do crédito presumido, que é já o que decidiu o STJ, ele decidiu que eles não fazem parte da base desses tributos federais porque eles sequer informam ou fazem parte do conceito de renda em sentido amplo, né? Então, nessa perspectiva, eu sequer precisaria olhar e analisar os requisitos do artigo 30 da 12973. A lei complementar foi além e disse, olha, inclusive para fins do artigo 30 da 12973, todos os incentivos fiscais são equiparados à subvenção para investimento. E, posteriormente, o STJ, inclusive, disse que não precisaria analisar os requisitos da 12973. Então, assim, a depender de como o STJ vem analisar esse tema no julgamento do dia 26, é possível, né, que sejam irrelevantes ou desinfluentes, usando a palavra do próprio STJ, as alterações no plano legal, porque se os incentivos fiscais sequer são considerados como parte do conceito de renda, né, as desonerações por uma ofensa ao Pacto Federativo, que é um conceito mais abrangente, que vem antes da análise da tecnicalidade do artigo 30, pouco importariam as alterações no artigo 30, especificamente aqui no parágrafo 4º, né, que foi aquele que foi inserido no contexto desse embate político que a Fernanda mencionou, porque seria desnecessário analisar esses incentivos. Agora, se por outro lado, no julgamento do dia 26/4, o STJ entender, na linha do que já vem entendendo a segunda turma, né, a primeira sessão, como eu comentei, é composta por duas turmas, né, uma com entendimento no sentido que aplica
a todos os incentivos do entendimento do crédito presumido, e outra que não, numa linha ali liderada pelo ministro Mauro Campbell. E se for no sentido da segunda turma, né, o que tende a decidir o STJ nessa corrente? Ele diria, olha, a não tributação não decorreria do conceito de pacto federativo, mas o contribuinte está facultado a verificar e caracterizar o seu incentivo específico dentro dos requisitos do artigo 30 da 12973. E ali verificar se foi constituída reserva ou não, ou se será constituída reserva, né? E também, dentro das normas do artigo 30, está essa equiparação das subvenções em sentido mais amplo, subvenções de custeio, a subvenções para investimento. Então, o contribuinte ficaria facultado a analisar o seu enquadramento ali nos termos específicos da norma. E aí, nesse sentido, se o STJ tiver um entendimento nessa linha, aí sim, as alterações proporcionadas ali por medida provisória, enfim, ou por lei, seria o ideal, inclusive, nesse contexto, aí sim elas teriam essa aptidão, né, realmente a excluir em definitivo os demais incentivos, especificamente quando não caracterizados como subvenção para investimento, rompida que é a equiparação legal, da desoneração do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro. Evidentemente, haverão uma série de outros debates, né, lembrando que essa alteração foi por lei complementar, tem uma discussão implícita aí nesse assunto que, embora por lei complementar, materialmente o tema foi de lei ordinária, é uma discussão possível nesse assunto. Uma discussão sobre anterioridade, né, porque em última análise, essa alteração, a gente está falando em abril de 2023, só poderia surtir efeitos a partir do ano subsequente, 2024, por impor um aumento de carga tributária. Então, são realmente aí decorrências desse assunto. Perfeito. O ponto que eu acho que é importante a gente trazer também é a questão de, independentemente de haver ou não, né, uma alteração legislativa como pretende o ministro Fernando Haddad, a depender do resultado do julgamento pelo STJ com relação a esses benefícios fiscais, fato é que pode haver aqui uma modulação de efeitos. Então é importante também que essa matéria esteja no radar de todos e de todas, para se eventualmente, né, houver uma decisão favorável, né, possibilitando a recuperação dos valores pagos indevidamente com relação ao passado, numa hipótese de incorreta classificação fiscal desses incentivos, né, por cada um de vocês, verificar a possibilidade e a pertinência, né, de apresentação de uma medida judicial ativa para conseguir aqui, né, eventualmente, se valer dessa decisão e afastar eventual modulação de efeitos com relação a essa decisão que vai ser proferida pelo STJ. Sobre esse ponto, André, da modulação, é interessante a gente refletir sobre isso, né? Não se tem registro ainda de modulação em matéria tributária, né, pelo STJ. Embora se tenha registro de modulação pelo STJ no âmbito de recurso repetitivo, e a gente saiba que isso pode acontecer, né? Especialmente num tema dessa magnitude, num tema dessa repercussão econômica e também na finança das empresas. Então, assim, não é uma tendência, não é um tipo de expediente comum ainda no STJ, mas em tese, sim, é possível que aconteça, especialmente no recurso repetitivo. Agora também se tem ponderado sobre a oportunidade desse julgamento agora em abril. Tá? A gente já viu que tem entidades de classe que se manifestaram nos autos do repetitivo, justamente ponderando, né, se o tema estaria maduro o suficiente para ser julgado, considerando inclusive a manifestação do Ministério da Fazenda sobre o intuito de alteração das bases, né, de tributação das subvenções. Lembrando que esse caso ele foi formalmente afetado, né, por decisão do Superior Tribunal de Justiça agora em março, né, ou seja, ele foi afetado em março, embora tivesse a pré-afetação, né, do Comitê Gestor de Precedentes um pouco antes, mas ele só foi afetado agora em março e em abril ele já está na pauta, né, para julgamento. Realmente é uma brevidade incomum, né, com relação a um tema de repetitivo. Então, é possível que haja algum movimento de maior reflexão com relação a esse assunto. Isso não seja efetivamente decidido agora no dia 26, mas a se aguardar as cenas do próximo capítulo com relação a esse assunto. Perfeito.
Bom, acho que esses eram os pontos principais que a gente gostaria de trazer para todos e todas. Queria agradecer aqui a participação da Fernanda Safreire e do Daniel Peixoto e aguardamos vocês até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigada, André. Obrigada, Daniel. Obrigado, Fernando. Obrigado, André. Um abraço a todos.